Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal tratando do assunto a bebida alcoólica. Tenho visto aí que tem dado algumas polêmicas, não só aqui no canal do CACP Vídeos, como no Facebook, no Instagram. Normal, a gente sabe que esse assunto, ele às vezes mexe com o coração de alguns. Para finalizar isso tudo, eu quero falar nesta oportunidade sobre 10 motivos para o cristão não, repito, 10 motivos para o cristão não tomar bebida alcoólica. Vou dar 10 motivos para você sair fora disso, tá bom? Mas antes, quem está nos assistindo e porventura quer as nossas apostilas sobre o assunto, nos chame. Tá? Lá nós tratamos de assuntos como o vinho que Paulo mandou Timóteo tomar com um pouco de água, e alguns acham que isso é uma força motivadora para o beber socialmente, o que não é verdade, porque como eu disse no meu outro vídeo, lá em 1 Timóteo 3, Paulo fala que o pastor ou o bispo não deveria ser dado ao vinho, e o termo grego ali é que aquele indivíduo que está elevado ao ministério não deveria nem chegar perto da bebida alcoólica, ou nem passar perto do vinho, ou não se envolver com o vinho. Algumas outras palavras, como ser sóbrio, vigilante, mostra que ele tem que manter a sua lucidez. E esse texto, quando fala que Timóteo deveria tomar um pouco de água com vinho, ali primeiro, o vinho era no sentido terapêutico, como se fosse um remédio. E é a prova que ele não tomava, porque se ele tomasse, Paulo não ia mandar ele tomar mais. Ele já toma uma dose por dia, ou ele toma uma garrafa por semana, ou Paulo ia falar, tome todo dia, você está tomando um dia só, tome todos. Não foi isso que aconteceu, porque Timóteo não bebia. Como eu já disse, beber no mundo antigo não era igual a hoje, porque perto do que era cara a bebida no passado, hoje a bebida é de graça. Então não é isso que acontece. Então, na verdade, esse texto aí que Paulo manda Timóteo tomar vinho com água é a prova que Timóteo não bebia. Outra coisa interessante é o pessoal usando Jesus, né? Que Jesus, o texto onde a Bíblia fala que ele era chamado de beberrão, ou de cachaceiro, porque uma atualização da palavra é essa. E muitos concordam com os que xingavam Jesus. Ele está bebendo lá, ele é cachaceiro. E o pessoal concorda, tá vendo? Jesus bebia, porque foi chamado de cachaceiro, ou de beberrão. Olha a consciência da pessoa. Primeiro, isso era o que eles falavam porque eram maus nos seus corações. Os indivíduos não tinham piedade, tá certo? Com relação a Jesus ser cachaceiro, você nunca vai ver Jesus ébrio ou jogado pelas ruas, ou cambaleando como um doido, ou como alguém que está com o seu senso entorpecido pelo álcool. Jesus nunca passou por isso, tá certo? Então isso é prova que ele não era uma pessoa encachaçada. E outra coisa, a gente não tem certeza absoluta se ele em algum momento não tomou um vinho que tivesse realmente o fermento, ou fosse fermentado. Questiona-se o fato dele ser, talvez ter feito um voto de nazireado, porque Jesus ele era da tribo de Judá, e alguém para ser sacerdote fora a tribo de Levi, que são os descendentes de Arão, tinha que ter um voto de nazireado. Mas isso é uma especulação, porque Jesus era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, era uma outra ordem, apesar dele ser de Judá. Tá certo? Mas independente disso, eu acho muito difícil que Jesus tenha tido a oportunidade de tomar muitas vezes uma bebida, porque era caro, e ele não ia gastar dinheiro, né, de pão de necessitados com a bebida alcoólica. Acho muito difícil isso. Com relação ao vinho, lá em João 2, que ele transformou as talhas de água em vinho, e primeiro que a bebida era doce. Raramente uma bebida doce está fermentada, ao contrário de hoje. Hoje você acha bebida rosé, doce, etc. O sabor da bebida é a gosto, mas no mundo antigo não. Para você achar um vinho fermentado e doce, a fermentação tinha que ser bem pouca
tá? O projeto para se fazer esse vinho, a estrutura tinha que ser muito grande. Então não era fácil achar um vinho doce, com pouca fermentação e preparado em qualquer canto. Não era fácil. Então, somente os que realmente dominavam a arte do vinho é que poderiam conseguir, com muito tempo de preparo, muita estrutura, um vinho fermentado, não muito, e que mantivesse a sua doçura, porque quando ele fermentava demais, ele ficava com gosto azedo, tá? Outra coisa, as pessoas não têm noção da quantidade que foi transformada em vinho ali. O pessoal já tinha tomado o vinho que chegou, que era azedo, que era provavelmente fermentado, e aí Jesus pega 6 talhas d'água. Cada talha daquela tinha pelo menos 120 litros. Presta atenção, dá quase 720 ou quase 800 litros de vinho. 720, né? Mas vamos botar arredondado porque é mais ou menos 120, 125 cada talha. Vamos botar 700 ou 750 litros. Imagine vocês, aquele povo que já tinha tomado a primeira remessa de vinho e tinha acabado, agora uma dose altíssima, uma quantidade altíssima. Então Jesus teria manifestado a sua glória com o seu primeiro milagre com uma festa de arromba, né? Todo mundo encachaçado, todo mundo bêbado, vomitando as tripas. Imaginem vocês o que seria o primeiro milagre de Jesus. Obviamente que tem que ter uma mente muito criativa para pensar desse jeito. Mas repito, tudo isso está explicado aqui na minha apostila, no meu PDF, chamado A Bebida Alcoólica à Luz da Bíblia. Bem, 10 motivos para o cristão não tomar bebida alcoólica. Primeiro motivo, anote aí, antecedentes bíblicos. E aí nós temos, na minha apostila aqui eu mostro, vários momentos em que os antecedentes bíblicos mostram que pessoas se envolveram com a bebida e foram amaldiçoadas. O caso de Noé com seus filhos, ele acabou amaldiçoando Cã, e foi uma tragédia familiar. Depois do dilúvio ele foi plantar uma vinha, foi produzir o vinho e aí trouxe maldição para sua casa. O caso de Ló e suas filhas. Ló, você conhece a história, ele sai lá com a família de Sodoma e Gomorra, no meio do caminho a sua mulher vira uma estátua de sal, os seus genros ficaram lá na prostituição, acabaram morrendo também. Suas filhas, achando que o mundo tinha acabado, para não acabar suas descendências, elas embriagam o seu pai e ficam grávidas do próprio pai. Olha que tragédia social, que nem Nelson Rodrigues conseguiria escrever uma novela dessa. Mas foi o que a bebida trouxe para Ló. Os casos dos filhos de Arão, Nadab e Abiú, que eu já comentei aqui lá em Levítico 10, foram beber, porque o estado espiritual deles não era bom mesmo, diga-se de passagem, não foi só o problema de beber, eles já estavam mal espiritualmente, foram ministrar diante de Deus, encachaçados também, e Deus lançou fogo do céu e os consumiu. Também os profetas e sacerdotes na época de Isaías, lá no texto de Isaías 28:7, ele fala que eles estavam bebendo vinho, bebida forte, e desencaminhando as pessoas e tirando as pessoas do caminho de Deus e errando a visão, e tropeçando e caindo em juízo. Por quê? Porque se entregaram à bebida. No Novo Testamento, nós temos, eu já citei aqui, um caso de João Batista e da dança da Salomé e da entrega da cabeça do profeta a Herodes, por causa dessa dança, que estava todo mundo embriagado, inclusive o rei, e aí ele falou, pede-me e eu te darei qualquer coisa. A menina vai e pede a cabeça do profeta, ou seja, se ele não tivesse embriagado, não teria feito uma promessa dessa, te daria até metade do meu reino. Estava muito encachaçado. Nós temos também a embriaguez dos coríntios. Paulo escreve uma carta lá em 1 Coríntios 11, ele vai repreender severamente os coríntios, porque no dia da ceia, que era o dia de celebração, realmente de festa, tudo, dia de realmente partilhar o pão, o cálice, eles estavam tomando todas, era a hora de comer também, mas alguns estavam ficando embriagados, porque ali é a festa ágape que a igreja primitiva fazia,
que era o dia da celebração, o domingo. Então eles comiam, cada um trazia sua panela para a igreja, eles comiam ali, depois tomavam a ceia, o pão e o cálice, enfim, passavam o dia na presença de Deus, porque o domingo é o dia do Senhor. E aí, no meio dessa turma, tinha lá os mais ricos, os que tinham dinheiro de ter melhor comida, traziam também a bebida fermentada, e a coisa começou a ter gente até encachaçada no meio da igreja. Olha como a bebida é amaldiçoadora ou destruidora. E aí Paulo acaba com isso. E na verdade estava tudo errado, não só por eles comerem e deixarem outros com fome, não só porque eles ficavam embriagados, porque no dia da ceia, que foi instituída na Páscoa, não deveria ter nada fermentado, porque era proibido pela lei de Moisés. Então Jesus instituía a ceia no dia da Páscoa. E os cristãos aqui, que deviam imitar o que ele fez lá, comeu o pão sem fermento e bebeu o cálice sem ser alvoroçador, sem só o fruto da vide, tanto que os 3 evangelhos sinóticos falam fruto da vide, porque não devia ser fermentado. Então os coríntios são repreendidos severamente por causa do quê? Por causa da fermentação. Bom, a bebida alcoólica na igreja de Éfeso, Paulo escreve à igreja dizendo para que eles não se embriaguem com vinho em que há contenda. Quer dizer, o pessoal estava bebendo, havia briga no meio da igreja. Olha a confusão que a bebida traz. Então, aqui é só alguns antecedentes bíblicos mostrando para nós como igreja que devemos nos apartar da bebedice. Segundo motivo, consagração a Deus. Consagração a Deus. Nós temos aqui o texto de Números 6, de 1 a 4, o voto do nazireado, ou o voto do nazireu, aonde quando alguém que não era da tribo de Levi queria servir no templo, fazia o voto de nazireu, ou seja, não tomava nada de álcool para servir a Deus, para entrar no santuário. E aí, irmãos, isso aqui nos remete a uma vida de consagração. Quem quer realmente viver uma vida de consagração, se aparta do álcool. É isso que o voto de Nazireu nos ensina. Terceiro motivo, excelência ministerial. Eu até citei Levítico capítulo 10, onde no versículo 8 fala que o sacerdote que estava na presença de Deus não podia ter bebido com anterioridade. Ora, lá em 1 Coríntios 3, 16, nós temos a Bíblia nos indicando que somos templos do Espírito Santo, estamos sempre na presença de Deus. Logo, se eu estou exercendo minha vida ministerial e espiritual diante de Deus, eu não vou me envolver com a bebida. Carnalidade. Provérbios 21, nós já citamos aqui também esse texto, fala que a bebida tem o poder alvoroçador de te levar para a carnalidade. E nós estamos, sem beber, vivendo uma crise para nos manter santos, para nos manter separados desse mundo, para não pecar, para não irar, para não, sentir rancor, mágoa, etc. Aí eu vou cair na bebida também, que vai fomentar dentro do meu coração justamente desejos ruins. Então, tá aí um motivo bom para eu me afastar da bebida. Quinto motivo, decência. Provérbios 23, de 29 a 35, fala que se você bebe, você perde o domínio próprio e logo você perde a decência. Então você que quer ser um crente decente, uma pessoa exemplar, não entre por esse caminho. Sexto motivo, dependência. Lá em 1 Coríntios 3, 16 a 17, que eu acabei de citar aqui agora há pouco, fala que nós somos templos do Espírito Santo. Paulo fala também em 1 Coríntios 6, 12, que nós podemos todas as coisas, mas não devemos ser dominados por coisa alguma. E se a bebida me domina, e a bebida pode atrapalhar minha dependência de Deus, e me tornar dependente dela e não do Senhor, eu não quero nada com a bebida, eu quero ser dependente de Deus e não dependente da bebida. Sétimo, eu acabei de falar também aqui, exemplo. A Bíblia manda que sejamos exemplo da fé e dos fiéis. Ora, se eu devo ser exemplo, nós vivemos numa sociedade onde a embriaguez é um péssimo exemplo, a bebedice é um péssimo exemplo, e aí eu vou dar lado para a bebida na minha vida? Você se sente bem quando você entra na casa ou numa lanchonete, você encontra ali um pastor tomando uma cerveja, tomando um gorote de pinga? É óbvio que ninguém se sente bem, então é um mau exemplo.
decadência. A Bíblia fala que nós devemos manter a ordem, manter a moral, manter os bons costumes. E nós vivemos uma época que a bebida tem trazido tanta decadência para a sociedade. É um dos maiores problemas sociais hoje. Pior que a maconha, a cocaína, a crack, é o álcool, que tem trazido tanta decadência. Então, por esse motivo, eu não quero ser um decadente. Nono motivo, pretexto. Os argumentos de que a bebida é liberada ou que a bebida em dose pequena não é pecado, esse argumento é um pretexto. Por quê? Porque nós vamos acabar nos envolvendo com isso e podemos ter grandes chances de abrir a brecha de vez e nos envolvermos com a bebida e sermos destruídos por ela. Isso é pretexto e por isso é mais um motivo para eu não me envolver com a bebida. Não quero saber disso. E por fim, 10º motivo aqui, eu vou abrir aqui a minha folha, consciência. A Bíblia fala que nós devemos, principalmente nós pastores, como está em Hebreus, sermos exemplos do rebanho, né? Sermos pessoas que imitamos a Cristo, devemos ter consciência do problema. Se eu já sei, e eu já mostrei aqui em várias oportunidades, que a bebida é um problema social, a minha consciência não pesa diante disso? Não é uma questão só de pecado, é uma questão de amplitude do problema. Eu tenho que ter consciência do problema. Nos tempos bíblicos era difícil achar um copo de bebida, era caro também. Hoje não. Está em todo lugar, é uma praga, é uma febre. Nós não podemos deixar a nossa consciência ser vituperada por esse grande problema social e não sentirmos isso no coração, esse peso de ajudar a sociedade e colaborar, não fomentando a bebida, mas pelo contrário, a igreja como um agente que combate a embriaguez, que combate essa prática para trazer paz social. Bem, são alguns motivos aí, se alguém quiser esse PDF, 10 motivos para o cristão não tomar bebida alcoólica, está aqui disponível. Tem também o meu livreto, a minha apostila, minha e do Paulo, né? A bebida alcoólica à luz da Bíblia, tá certo? Tá tudo aqui disponível para você. Mas o fato é, não se deixe enganar. De Deus não se zomba. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá ao Senhor. Então vamos nos santificar, vamos nos afastar nesse final de ano aí, todo o tempo, né? Mas principalmente agora, das bebidas. Chegou numa mesa, se é crente, tem bebida, ó, vai embora. Se não é, cumprimenta lá seu parente e tal. E ó, também com educação, sai fora, não compartilha daquilo. Nós precisamos viver uma vida piedosa num mundo que precisa de luz e de exemplos para viver, para trazer para a sociedade um pouco de paz, um pouco de esperança. Nós, como igreja, somos esse exemplo e essa esperança. Tá bom, gente? Por isso que eu luto contra a bebida. Eu luto contra a bebida porque eu vim de lá. E eu sei o mal que isso pode nos causar, tá bom? Então, que Deus te abençoe. Se gostou do nosso vídeo, compartilhe e nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Um abraço e Deus te abençoe.